aí, fluente, neste vídeo aqui você vai descobrir quanto tempo realmente é necessário para uma pessoa sair do zero e ser fluente em inglês. Se você está chegando aqui agora, eu quero que você dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para você ser avisado dos meus próximos vídeos, ok? Você que já estuda inglês ou se você ainda não começou, saiba que existe dois tipos de inglês. Existe aquele inglês que a gente chama do inglês para sobrevivência. Esse inglês para sobrevivência é aquele inglês que você aprende as partes básicas, estruturas do inglês, e você conhece ali um conteúdo, uns contextos mais diários em que você consegue conversar com qualquer pessoa se você estiver andando na rua, você consegue falar sobre esses assuntos simples do dia a dia. Então este seria o inglês, aquele inglês que a gente fala que é para sobreviver. Se você for um local em que você vai precisar comprar alguma coisa para você comer, alguma coisa para você usar, naquela sua viagem que você vai precisar ir num restaurante e conversar com as pessoas, sim, chamamos de inglês para sobrevivência, você vai sim conseguir conversar com as pessoas. Aí você pode perguntar, Patrícia, quanto tempo que eu levo para aprender e ter esse inglês para sobrevivência, vamos chamar assim. Esse inglês aqui, se você se dedicar cerca de 3 meses até 7 meses, você consegue desenvolvê-lo, mas cuidado, não é de qualquer forma que você pode fazer. Você vai precisar ter uma dedicação diária. E fique tranquilo, que eu não estou falando de muitas horas não. Se você tem um método certinho, você consegue cerca então de 3 meses a 7 meses, conseguir desenvolver essas estruturas mais simples, conseguir inclusive conversar com outras pessoas. Então, dedicando-se apenas ali cerca de alguns minutos do seu dia, diariamente, ok? Vamos agora então à fluência do inglês. Neste daqui, eu quero te apresentar 2 requisitos muito importantes que você precisa para desenvolver ele. O primeiro dele, então, você precisa ter dominado as partes básicas da estrutura, ou seja, da língua, como que você fala, como é que você monta as frases, quais são os tempos, né, aqueles tempos do presente, passado, futuro, que são aqueles tempos simples e básicos que a gente precisa para começar a construir essa sua fluência, ok? E neste aqui também você precisa desenvolver o inglês falado. Eu quero que você entenda que quando você lê as coisas escritas em inglês, quando você for conversar com alguém, dificilmente alguém vai ler ou conversar com você da forma que está escrita, ou seja, aquele texto que você está lendo. O inglês falado no dia a dia, ele é cheio de coisas encurtadas, aquelas expressões mais do dia a dia que são usadas para você conseguir falar e se comunicar com qualquer pessoa. Mas aqui entenda que eu não estou falando que você precisa se comunicar e falar exatamente como nativo. O que eu estou te falando aqui é que você vai ter a sua capacidade de você se comunicar e conversar com qualquer pessoa que também fala o inglês. Neste ponto, muitas pessoas inclusive assistem vídeos totalmente em inglês, elas já vão para filmes assistindo em inglês, com legenda em inglês e até tiram a legenda inclusive, porque você dá uma forçada ali no seu cérebro, ele resgatar aquelas palavras, aqueles contextos que você já aprendeu. Um ponto importante que eu preciso te alertar agora. Pessoas que chegam nesse nível aqui da fluência são pessoas que não têm medo de errar. Essas pessoas geralmente, elas aprendem, elas vão lá e já aplicam aquilo que elas estão aprendendo. E entenda, elas vão errar 1, 2, 3, 4, mas acredite, quanto mais elas vão errando, mais próximo da fluência elas vão chegando. Por quê? Porque tem prática e tem treino. Esse inglês que é falado como fluente, aqui você vai ter a capacidade de falar sobre qualquer assunto. Esses assuntos do dia a dia que a gente conhece, mas também você que aí trabalha na sua área ou você que já tem ali um conhecimento técnico de alguma área, é interessante inclusive você ler mais sobre os seus assuntos da sua área. Por quê? Aqui você conhece também assuntos um pouco mais complexos relacionados ao seu trabalho, aquela convivência que você tem ali de relação com pessoas no Brasil e no mundo, ok? Outro ponto importante, inclusive, é, Patrícia, minha pronúncia tem que estar perfeita, eu tenho que realmente estar falando ali como nativo, tem que ser igual a gente vê lá os americanos ou até alguns outros filmes que nós assistimos de outras regiões do globo. Entenda que não. Isso que você tem, o jeito de falar, ele é seu, você consegue modelar, eu até mostro inclusive para meus alunos como que a gente faz isso. Para você construir, uma dica agora que eu vou deixar aqui no meio desse vídeo para você. Você vai precisar ouvir áudios de pessoas nativas. E outro ponto importante, aqui você vai precisar ouvir esses áudios de pessoas nativas e você vai precisar praticar. Ou seja, exatamente da forma que você ouvir, você vai tentar ali imitar realmente, ok? Então se você gosta ali de vídeos ou contexto de pessoas falando mais o inglês americano, ouça mais áudios, mais vídeos de pessoas que têm esse inglês mais americano, ok? Agora, se você é uma pessoa que gosta mais daquele jeitão de falar do inglês europeu, por exemplo, eu até brinco que é um inglês um pouco mais lento, né, em que não há tanto ali aqueles encurtamentos da língua canadense ou do norte-americano.
ou até do australiano. Então, você precisa ter mais contato com esses conteúdos. Então, veja bem para onde você vai, o que você quer fazer, se é estudo, se é trabalho, para você ter mais contato com esses áudios, ok? Patrícia, agora quanto tempo eu demoro para chegar, então, a este nível do inglês que é a fluência? Olha, acredite, se você se dedicar, como eu já te falei, um pouquinho por dia, cerca de 7 meses a 1 ano, você já estará falando inglês com pessoas, com segurança, se comunicando, utilizando esses contextos simples que eu te falei, inclusive os contextos mais complexos. Mas lembre-se, você tem que estar ali constantemente, diariamente, um pouquinho com o inglês. E alerta, hein? Não tô falando de horas de estudo, não. Você tem que saber certinho, um passo a passo, como que você está fazendo. E muito cuidado! Se você é uma pessoa que já viu ou conhece pessoas que estudam um dia da semana ou 2 dias da semana, acredite, vai ser muito difícil você chegar à fluência do inglês. A sua vida, ela vai evoluindo. Conforme você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você que é um adulto, você sabe do que eu estou falando. Você vai ter mudança, você vai ter casamento, vai ter filhos, vai ter sua faculdade, vai ter as mudanças que ocorrem naturalmente na sua vida. E acredite, se você estiver em um método em que você está 5 ou 6 anos para chegar à fluência, eu vejo isso com 85% dos brasileiros no Brasil. Eles desistem do inglês, não porque eles querem, muitas vezes é porque a vida atropela e você não consegue acompanhar e ter esse ritmo do inglês que você precisa, ok? Então, muito cuidado. Isso aqui é um ponto, inclusive, que eu prego, eu falo, você sempre me ouve falando sobre isso, tá? Se você tiver num tempo muito longo, você vai acabar desistindo por esses motivos que eu já te falei. Então, entenda aqui um ponto importante. Anote isso que eu vou te falar agora. Então, para você conseguir alcançar a fluência até 1 ano, você vai precisar ter um bom método em que você tem um passo a passo e você sabe exatamente o que você está fazendo de uma forma organizada, inclusive lógica. Já vi pessoas querem ensinar inglês, às vezes começar lá por outro lado lá, que às vezes é até mais difícil do que começar ali pelo simples, para você conseguindo confiança, pegar aqueles conteúdos para você já desenvolver a sua fluência, ok? Infelizmente no Brasil, criou-se uma cultura de que o tempo que você está matriculado em um curso é igual à sua fluência. Isso é uma mentira, ok? O que determina a sua fluência não é quanto tempo você está matriculado lá, ou quanto tempo você está fazendo aquele 1 dia da semana ou 2 dias da semana. O que determina a fluência é o que você está fazendo, quanto você está fazendo e como você faz, ok? Então anota essa chave aí para você não se esquecer. Pode ser mais rápido do que você imagina. Agora, eu quero que você deixe nesse vídeo aqui quanto tempo que você já estuda inglês. Independente se você está sozinho na internet ou se você está com alguém, alguma escola, alguma coisa. Comente aqui que eu vou ler o seu comentário e eu mesmo vou responder, ok? See you next video!